Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos desenvolver sobre as atividades econômicas da região Nordeste do Brasil. Quais são as principais características dessas atividades, mas principalmente como uma reflexão em relação às questões ambientais. Toda atividade econômica ela vai gerar impactos, vai gerar mudanças no meio natural. E aí a gente tem que entender que características são essas, o que é importante conhecer especificamente da região Nordeste e que estão relacionadas a essa ideia de atividade econômica e impacto ambiental gerado por essas atividades. Então é bem importante pensar a respeito desse tema. Vamos juntos ao objetivo da nossa aula de hoje. Identificar as principais características da região Nordeste, a relação das atividades econômicas com as questões ambientais. Então, é pensar qual relação existe entre os tipos de atividades econômicas desenvolvidos ao longo do processo de ocupação, desde o início, das atividades na região Nordeste, desde a chegada dos colonizadores, que tipos de atividades foram desenvolvidas e como isso impactou, como isso modificou o meio ambiente. Que características foram sendo alteradas no meio natural a partir das atividades econômicas. E aí, nesse sentido, a gente pode refletir juntos ali quais as transformações no espaço geográfico e impactos ambientais na região Nordeste. Vocês conseguiriam identificar características que são resultado do impacto ambiental que é proveniente de uma atividade econômica? No local onde você mora, você consegue identificar alguma característica? Que alguém diga, nessa região, nesse local, nessa parte do município era assim, tinha floresta de araucária, ou tinha mata atlântica, que foi retirada porque se instalou uma empresa, uma indústria, ou se desenvolveu alguma atividade como agricultura, criação de animais. É claro que todas as atividades econômicas são importantes, Elas geram emprego, renda, se produz riqueza num país, numa região, num município, a partir de uma atividade econômica. Mas elas vão gerar, sim, impactos ambientais. Então, qual seria a forma ideal? Ter as atividades econômicas, mas também a preocupação com essas mudanças ambientais, de minimizar os impactos ambientais. Daí a importância da gente refletir sobre essas características na região Nordeste especificamente, Então vamos entender um pouquinho dessa questão. Quais fatores provocam a degradação ambiental, que é modificar de maneira negativa o meio natural, o meio ambiente, É importante saber que o processo de degradação ambiental está ligado tanto a fatores naturais quanto a fatores antrópicos. O que seriam esses fatores antrópicos? Aqueles resultantes das atividades humanas. Sempre que aparecer essa palavrinha antrópico, está relacionado às atividades humanas, às pessoas, certo? Mas as mudanças no meio natural podem ser naturais da própria dinâmica da natureza ou provocadas resultado das atividades humanas, certo? Principalmente os fatores antrópicos, como o processo de ocupação, atividades como a agropecuária e a agricultura. Tudo isso aqui é atividade humana. Ocupar um determinado espaço. Para o ser humano ocupar esse espaço, ele vai modificar aquilo que estava natural. Vai retirar a vegetação para construir uma casa, uma fábrica, ruas, infraestrutura. Ou atividade de agropecuária, Criação de animais e cultivo de vegetais, que é a agricultura especificamente. Então, isso modifica muito o meio natural, certo? Estes provocam, então, a retirada da vegetação, por exemplo, as queimadas que são feitas para eliminar a vegetação, para poder desenvolver outra atividade, vão iniciar ali uma degradação daquele meio natural e em um curto espaço de tempo, ou seja, em curto prazo, os resultados já serão percebidos e serão negativos. Por isso que a gente fala que as atividades humanas provocam mudanças negativas no meio natural de forma muito rápida. Aí a importância da gente refletir sobre o tema,
E no Nordeste, que características nós temos em relação a essa questão da degradação ambiental? Então vamos ver juntos ali. A atividade de monocultura do açúcar ocupou boa parte do litoral nordestino e foi responsável pelo processo de degradação na região. Então, que atividade econômica que aconteceu desde a chegada dos portugueses, desde a chegada dos colonizadores? Primeiro foi a retirada da vegetação, a exploração de recursos naturais como a madeira do pau-brasil e depois, em seguida, o cultivo da cana-de-açúcar, que foi outra atividade econômica importantíssima na região Nordeste, mas que gerou muitas mudanças no meio natural e muita degradação em diversas áreas que originalmente estava presente a floresta atlântica. Então a gente vai ter essa alteração, é considerada ali uma degradação porque foi negativo, né? Na área destinada à produção açucareira, restou uma pequena parte, então, da floresta atlântica ou da mata atlântica. A harmonia entre habitantes e meio natural desapareceu, dando lugar à relação homem-exploração do meio com o objetivo de desenvolvimento econômico. O olhar para a economia, para o desenvolvimento econômico, fez com que a parte ambiental ficasse um pouco esquecida, acelerando esse processo de degradação. Então, no Nordeste, nós vamos ter esse início de mudanças bem significativas no meio natural a partir da atividade de cultivo da cana-de-açúcar, né? E aí nós continuamos pensando ali que, para acontecer o cultivo de algum item da agricultura, em áreas que tem floresta, é preciso desmatar, né? É necessário desmatar, ou para aquela atividade ser desenvolvida, acontece o desmatamento, melhor dizendo, né? Que é um dos principais processos de degradação ambiental no Nordeste. Então, o desmatamento, a retirada da floresta ao longo do processo de ocupação e de desenvolvimento de atividades econômicas no Nordeste foi bastante acentuado. Nós temos uma imagem que traz para nós bem essa ideia ali, né? De áreas sendo desmatadas, ou seja, sendo retirada a vegetação para o desenvolvimento de atividades econômicas, né? Depois para a produção industrial e até mesmo o crescimento da população. A população vai crescendo, as cidades vão crescendo, né? O processo de urbanização. Então, no lugar de áreas de floresta, de áreas de vegetação nativa, vai sendo ocupado por cidades, ocupado por construções, mudando as características daqueles locais, as características ambientais, né? E aí sim você pode considerar ali, dependendo do grau de mudança, como degradação ambiental, porque aquela característica original daquele local foi extremamente modificada e alterada, né? E aí, continuando a pensar em outros fatores que nós vamos ter especificamente do Nordeste, a desertificação, né? Fatores como o desmatamento e as queimadas resultam em consequências, ou seja, a desertificação, que é uma degradação do meio natural, é resultado da degradação, ela é consequência dos desmatamentos e das queimadas da vegetação. Então, qual é o próximo momento, ou a próxima característica que vai surgir num determinado ambiente onde foi retirada a vegetação, por exemplo? Pode ser um processo de desertificação daquela área, né? Dependendo do tipo climático, do tipo de vegetação e da forma como o ser humano ocupa e desenvolve atividades naquela área, não respeitando o meio ambiente, pode-se levar a um processo de desertificação, né? Que é uma consequência negativa. Como perda da biodiversidade, se eu não tenho mais aquela vegetação naquela área, é claro que as espécies vivas que existiam ali, vegetais e animais, não terão mais condições de viver naquela área, né? A degradação do solo também, o solo vai ficar exposto, né? A chuva vai carregar esse solo, ou o vento vai transportar partículas desse solo para outro local, degradando cada vez mais esse ambiente, né? Processos erosivos, escoamento superficial da água, né, as enxurradas, diminuição da água para a recarga de aquíferos. Se é em área de algum aquífero, por exemplo, diminui essas áreas de recarga. Então vejam quantas consequências nós podemos identificar da retirada de vegetação ou das queimadas de vegetação de alguma área, né? Bem importante a gente refletir a esse respeito. E aí, para a gente
entender todo esse contexto e vocês refletirem também em relação aos processos de degradação do Nordeste, então nós temos diversidade de vegetação na região Nordeste, desde as áreas da zona da mata até as áreas de sertão, que a gente vai ter a caatinga, no agreste, que a gente vai ter outras espécies vegetais, a região da Mata dos Cocais, que já é uma transição para a região norte, ali onde tem a floresta amazônica, existe uma riqueza ali de diferentes espécies. Dependendo da forma como as atividades econômicas são desenvolvidas, todas essas áreas vão sendo modificadas e degradadas. Não só no Nordeste, mas em outras partes do Brasil e do mundo também, é um fator que acontece ligado às atividades econômicas que são desenvolvidas. Então vamos pensar um pouquinho ali, né? E aí a gente falou entre as consequências, a desertificação, que é esse processo de solo exposto, de mudança dessas características naturais, principalmente pela retirada da vegetação, pela forma como o solo é utilizado, não permitindo que nessas áreas, por exemplo, se tenha o desenvolvimento de nova vegetação. Se eu tenho um solo pobre, sem nutrientes, mudou essa característica desse local, então eu vou ter ali processos irreversíveis, ou seja, não dá mais para voltar a ser como antes. E aí nós vamos observar o mapa ali, as áreas de desertificação do Nordeste, né? Está dividido por cores, então os tons de marrom que estão marcados aqui no mapa, muito grave. Os tons em verde aqui, grave, e moderado essas áreas maiores aqui, certo? Aí, em vermelho, nós destacamos ali os núcleos de desertificação e as áreas de atenção especial, que são algumas áreas que entram nesse processo de fragilidade ambiental. Então, vamos pensar ali. Você sabe o que é desertificação? Consegue escrever o que é desertificação? Quais são as consequências desse impacto ambiental? Então, refletindo um pouquinho sobre essa característica ali de impacto ambiental do Nordeste, escrevam a resposta, a gente já volta com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma reflexão para vocês fazerem a partir da análise do mapa que nós temos ali, das áreas de desertificação. Algumas são áreas já de desertificação mais intensa, né, do fenômeno já mais de áreas degradadas, né, fortemente degradadas. Outras áreas de atenção. E aí vocês tinham que escrever o que é a desertificação, quais são as consequências de todas essas características ali na região Nordeste. Vamos ver ali como ficaria a nossa resposta então. A desertificação é um fenômeno de empobrecimento e diminuição da umidade dos solos. Então, aquela ideia que a gente falou de mudar as características do solo, localizados em regiões de clima subúmido, árido e semiárido. O Nordeste tem um clima semiárido em boa parte, né? Então há necessidade de um olhar, de um cuidado maior com as questões ambientais nessas áreas de clima semiárido, por exemplo, porque se há a retirada da vegetação, um solo que já não é tão úmido porque as chuvas não são regulares,
não acontecem o ano inteiro, então a necessidade é uma preocupação ambiental, porque qualquer mudança que aconteça ali vai afetar significativamente o equilíbrio natural daquela área, certo? Uma das consequências da desertificação dos solos é a redução das práticas agrícolas e da produção de alimentos. Se eu tenho um solo que não nasce vegetação, que está se tornando um deserto, por isso a palavra desertificação, né? Uma área onde eu tenho uma quantidade pequena de chuvas e diminuição da vegetação, eu vou causar esse processo ali de desertificação, né? E aí eu não vou conseguir produzir nada da agricultura por essas características dessa degradação e, consequentemente, não haverá produção de alimentos naquela área. Então é um fator bastante grave, né? E aí só reforçando ali essas características da desertificação no Nordeste, né? O desmatamento desenfreado para a utilização das terras para agropecuária é um fator marcante que leva a esse processo de desertificação. A mineração excessiva e a salinização provocada pela utilização de técnicas que não são adequadas, né, tanto de irrigação como outras formas de uso do solo. Então é um conjunto de características que vão levar essas regiões ali à degradação ambiental e a processos de desertificação. Então nós temos as atividades desenvolvidas nessas áreas diretamente relacionadas a esse processo de desertificação. E ainda continuando a pensar nessas características ali, no Rio Grande do Norte, que é o estado nordestino com maior índices de área em processo de desertificação. O Rio Grande do Norte produz 90% do sal consumido no Brasil. Então o sal que nós consumimos, boa parte dele é produzido no Rio Grande do Norte. E a prática de extração é mais uma atividade que, embora nesse caso seja uma prática antiga, né, técnicas antigas ali e tradicionais, também é prejudicial ao ambiente, ao meio ambiente. Então a forma de exploração desse recurso que a sociedade utiliza, ele é importante sim, mas infelizmente causa impactos ambientais ali, causa mudanças significativas no meio natural. Por ser uma área plana e próxima do mar, os produtores escolhem quase sempre as áreas de mangues, que são desmatados para dar lugar às piscinas, onde a água salgada vai ser represada, né, para fazer todo o processo ali de retirada do sal, né? Por causa do calor e do vento e da pouca chuva, essa água acaba evaporando e fica só o sal, então, e aí é feita a retirada do sal ali. Então, a forma, a técnica como é desenvolvida a atividade em áreas de mangues, que são áreas importantíssimas de regiões litorâneas ali, até mesmo para a reprodução da vida marinha, vão ser afetadas, degradadas, modificadas em função da forma como é feita ali a atividade de exploração do sal no Rio Grande do Norte, que é um exemplo que a gente tem que acelera esses processos de degradação, né? E aí, nós temos também outra área do Nordeste que é bastante frágil, que é a região da Caatinga, né? As principais atividades que são desenvolvidas na Caatinga, quais são elas e o que elas podem gerar de degradação, né? A principal atividade é a agropecuária, ou seja, o cultivo de vegetais e a criação de animais. A agricultura só é possível nessa região ali com a irrigação artificial. Então, é uma região de clima semiárido, com poucas chuvas. Para desenvolver a agricultura na região da Caatinga, é necessária a irrigação artificial, né? Para desenvolver essa atividade. Possibilitada ali pela construção dos açudes, né? Ou de canais que vão levar essa água até as regiões mais secas. Então, a gente já está falando de construção, por exemplo, de canais artificiais que vão modificar as características naturais dessas áreas, certo? E aí vão gerar impactos também negativos. Os efeitos, por exemplo, do desmatamento e das queimadas na Caatinga são diversos. Assim como em outras áreas, também ocorrem na região de Caatinga essas características de desmatamento, ou seja, retirada da vegetação e também de queimadas, né? Em razão da importância que essa vegetação tem para a região, assim como outros tipos para outras áreas, né? Com a remoção da vegetação, o que a gente vai ter ali de consequência? O problema intensificado. Então, se eu já tenho uma área que é frágil ambientalmente, né, por ter
a quantidade de chuvas reduzida, se eu tenho uma modificação, uma retirada dessa vegetação, eu vou alterar ainda mais essa condição, né? E aí a gente vai ter ali solos mais expostos e mais propensos a erosões e outros problemas ambientais. Se o solo fica sem vegetação, a gente vai ter vários problemas ali, como a água da chuva, quando vem carregar todo esse solo, mesmo que seja um local com poucas chuvas, quando elas acontecerem e o solo estiver sem vegetação, vai carregar pela enxurrada esse solo. Ou outras características, como os processos de desertificação que a gente viu ali, quando não tem a vegetação cobrindo essas áreas, né? Então, são outras características importantes. Outro fator, quando a gente pensa em atividades econômicas e impactos ambientais, estão no uso das águas do Rio São Francisco, que é importantíssimo para a região Nordeste, né? Por quê? Porque leva água. As nascentes do São Francisco ficam na Serra da Canastra, no Sudeste, que é uma região mais chuvosa, mas ele vai passar por boa parte do sertão do Nordeste, que é uma região mais seca, com poucas chuvas, então ele tem uma importância ali para aquela região, para o desenvolvimento das atividades da população, né? Ele representa ali um fator importante em atividades como a da pesca, né? Realizada no rio. Contudo, há outros aspectos que propiciam a utilização do volume de água, como, por exemplo, agricultura, navegação, geração de energia elétrica e turismo. Olha quantas atividades são desenvolvidas utilizando as águas do Rio São Francisco. E claro que se está havendo uma utilização ali para atividades da sociedade, a gente vai ter alguma mudança ambiental, alguma degradação dessas áreas do Rio São Francisco em função do uso, né? E aí vamos ver quais são esses problemas, que tipos de problemas podem acontecer nos rios quando eles são utilizados de maneira inadequada ou quando há mudanças ambientais nessas áreas. Então começamos ali com o assoreamento, né? Com as chuvas, o solo tem a sua camada superficial carregada, então vai ser transportado lá para dentro do rio, esses sedimentos vão ficar depositados dentro do rio, prejudicando ali a profundidade do leito do rio, modificando essas características naturais. Também temos a questão da poluição pelo despejo do esgoto doméstico e industrial em algumas áreas, porque ele passa por várias cidades também, grandes cidades ali do Nordeste que têm atividades econômicas, e isso vai modificar também as características naturais do rio. A construção de usinas hidrelétricas, as obras modificam o curso normal e podem afetar inclusive ali a questão da reprodução dos peixes e da disponibilidade de peixes em algumas áreas. Então são fatores ali que modificam as características naturais dessas áreas. E nós temos outra característica no Nordeste também, ligada ao turismo, que são áreas ali de Fernando de Noronha que são afetadas por atividades econômicas, né? A forma como o espaço é utilizado ou o lixo que é deixado jogado ali por turistas, por exemplo, vai degradando esses espaços naturais. E aí há uma preocupação com essas mudanças ambientais também no arquipélago ali de Fernando de Noronha, principalmente pela questão do turismo, né? E aí nesse sentido vocês vão fazer uma análise a partir da imagem que a gente acabou de ver, né? Identificando problemas ambientais em Fernando de Noronha, a partir das imagens e do que nós falamos, e pontos positivos do turismo para a economia, porque nem sempre é negativo, nós temos que também pensar nos pontos positivos. Então, analisando isso, pensando nessas características, respondam e a gente já volta com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vamos ver, a partir das análises que a gente poderia fazer das imagens e do entendimento sobre toda essa questão ambiental, como poderia ficar a nossa resposta ali. E depois vocês podem até complementar com outras informações. O aumento do volume de esgoto não tratado, se eu tenho aumento da atividade turística, isso vai acontecer. Crescimento da produção de lixo, aumento da ocupação do solo e do número de embarcações na ilha e o turismo, isso vai gerar impactos, conforme a gente viu ali na imagem também, a gente comentou, né? E os pontos positivos, também vamos anotar alguns. Desenvolver a economia da região. O turismo é importante para desenvolver a economia da região e gerar emprego e renda para a população local. Então, analisando que há pontos positivos e pontos negativos, mas neste caso destacando ali a preocupação ambiental com a área, certo? E aí só retomando um pouquinho do que a gente desenvolveu ali, atividades econômicas da região Nordeste e os impactos ambientais gerados por essas atividades. É importantíssimo a gente refletir a respeito desse tema. A sociedade usa o meio natural, mas ela também precisa se preocupar com as questões ambientais. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.